sobre o futuro da Grécia. Falamos agora com Nuno Melo e Rui Tavares. Muito obrigada aos dois. Nuno Melo, comece por si. Ainda não se ouviu ninguém dizer que este conjunto de propostas e que este pacote de austeridade vai salvar ou vai recuperar a economia grega e pô-la com capacidade de uma forma independente, resolver os seus problemas. Então está a resolver-se o quê neste momento? Olha, acho que basicamente 6 meses desfizeram a utopia e pioraram largamente a situação da Grécia. E muito embora qualquer acordo desta natureza seja sempre difícil, porque é, e nós vivemos, apesar de o termos superado, felizmente, a saída, por exemplo, da zona euro seria seguramente um passo no escuro que em relação à Grécia, até pelas características da sua economia, não ajudaria muito. É bom perceber e recordar que em dezembro, ou melhor, em 2014, o que a Grécia estava a negociar era um programa cautelar. Não era um segundo pacote de austeridade. E há 6 meses atrás, quando o Alexis Tsipras e o Syriza venceram as eleições, as frases proclamatórias de rua que justificaram os votos, é verdade, porque iludiram os gregos, eram de que a troika acabou, o sol voltou à Grécia, a Grécia não mais curvará à vontade dos credores. Depois disso veio um referendo. Nesse referendo o Syriza tentou, em certa medida conseguiu transferir a responsabilidade do insucesso da governação para todo um povo, para vencedor o não, ter o Syriza subscrito um acordo que traduz o pior dos sims. E um sim pior do que o sim anterior ao referendo e o sim relativamente a qualquer dos outros, enfim, das outras possibilidades que tinham estado em cima da mesa. E por isso eu diria que, em relação a dezembro de 2014, por exemplo, este acordo piora, porque se negociava um programa cautelar, este acordo necessariamente é mais, ou implica mais austeridade e será mais difícil. Se pensarmos naquilo que tínhamos há uma semana atrás, eu diria que o acordo é melhor, porque há uma semana atrás esteve em cima da mesa a saída da Grécia da zona euro, todas as consequências que se especulavam sobre a zona euro, inclusive a possibilidade de saída da Grécia da União Europeia. Portanto, enfim, eu diria que, basicamente, o dado talvez mais relevante do ponto de vista político neste momento é ter o Alexis Tsipras a primeiro-ministro num país que governa na base de um programa que é pior do que aquele que ele disse nunca aceitaria e contra o qual, em campanha, justificou todos os votos que o levaram, eu diria, aos bancos do poder. Isso é verdadeiramente extraordinário. Bem, eu creio que alguns governos, de que o nosso, infelizmente, não fez parte, apesar das tentativas de última hora de ficar na fotografia, tentaram evitar a catástrofe, conseguiram evitar a catástrofe, mas não conseguiram impedir a tragédia. A austeridade não funciona, não funcionou na Grécia antes, não funcionará amanhã na Grécia. Isso não muda. E a pergunta que a Ana fez há pouco não teve resposta. Não há ninguém que possa neste momento dizer que este pacote possa fazer crescer a economia da Grécia. O próprio primeiro-ministro Tsipras o admitiu. Estas medidas são recessivas. Há a esperança mitigada de que, com o facto de a Grécia não sair do euro e de, expectavelmente, dependendo de alguns votos durante esta semana e de muitas coisas que ainda estão por fechar, a ameaça de saída do euro seja afastada definitivamente, que regressem depósitos aos bancos gregos, que regresse liquidez aos bancos gregos e que o governo grego possa aplicar medidas que são austeritárias, mas que o possa fazer de uma forma menos inigualitária, indo buscar dinheiro onde ele existe na Grécia. Os armadores não pagam impostos, as classes ricas na Grécia não pagam impostos há muito tempo e, portanto, tentar mitigar um acordo que é mau, um acordo que é brutal e que eu diria mais ainda, um acordo que foi feito propositadamente para que tivesse um elemento de humilhação. Isto admitido, conhecido na Alemanha, a imprensa alemã falou disso, a oposição alemã, pouca que ela é neste momento com o governo de grande coligação, falou disso. Era necessário, uma vez que o Ministro das Finanças, Schäuble, tinha posto em cima da mesa a saída da Grécia do euro e esse era o seu principal objetivo, ele só recuaria desse principal objetivo através de um acordo que politicamente comportasse consigo todo o ferrete da estigmatização, da humilhação de um povo. Eu creio que, com todo este quadro, há, no entanto, que entender o que é que nós temos para o futuro. E o que temos para o futuro é que
Hoje, provavelmente, se fechou uma batalha e inicia-se outra batalha. Essa batalha é a da renegociação e da reestruturação da dívida. Rui Tavares, mas deixe-me só fixar-me um pouco nessa teoria da humilhação por parte da Alemanha perante a Grécia. E os outros países que estavam no Eurogrupo tinham o mesmo objetivo? Humilhar a Grécia também? Não, eu creio até que há aqui um passo maior do que a perna dado pelo governo alemão. Essa tentativa de humilhação, do meu ponto de vista, foi longe demais. Criou uma cisão no eixo franco-alemão. A França claramente distinguiu-se da Alemanha pela tentativa de busca de uma solução que envolveu, inclusive, a partilha de recursos humanos por parte da França para o governo grego, para o desenho dos acordos. Do lado da Itália também tivemos uma atitude de alguma firmeza, dizendo que já basta o que basta. Portanto, em relação a estas tentativas, e que aí também foram, mais uma vez, pela Itália, ditas de humilhação, de tentativa de ter os ativos gregos num banco fora da Grécia, no Luxemburgo, todos esses elementos que eram basicamente destinados a quase como uma provocação ou a forçar a escolha do plano B, o que era apresentado como plano B, mas que na verdade era o plano A de Schäuble, que era a saída, uma chamada saída temporária, que não existe sequer nos tratados, que seria efetivamente definitiva da parte da zona euro. E é aí que eu acho que há alguns elementos que importa analisar se quisermos olhar para o futuro. Existe neste momento, muito claramente, uma divisão entre uma Europa da austeridade e uma Europa que esteve do lado da Grécia, onde se conta a França, onde se conta a Itália, onde, curiosamente, a Espanha deu alguns passos nesse sentido e onde, tristemente, não está Portugal. E porquê? Porque grande parte do que se passou nos últimos 6 meses, a asfixia dos bancos gregos, a inflexibilidade nas últimas semanas, que claramente transferiu o ónus moral de tudo o que se passou do governo grego para o governo alemão, e claramente nos últimos dias e horas isso ficou bem expresso, tem, do meu ponto de vista, uma direção política muito clara. A ideia é que não mudem governos em Portugal e não mudem governos em Espanha. Ou seja, a ideia é manter a Grécia sem aliados. Essa ideia está a falhar e vai falhar. Vai falhar porque não só a Espanha e a Itália, neste momento, não estão já alinhadas com a posição política do governo alemão, como os governos, efetivamente, em Portugal e em Espanha vão mudar, por causa do que eu dizia há pouco, no fim a que estava a chegar, porque hoje se iniciou a batalha da reestruturação da dívida, e nessa batalha da reestruturação da dívida, Portugal e Espanha precisam de governos que estejam a favor da reestruturação da dívida e não contra a reestruturação. Bom, não será que em Portugal a maioria está propriamente preocupada com uma vitória do Bloco de Esquerda, que será talvez aqui o partido que mais quer apropriar daquilo que é o Syriza e usa aqui recidiva e replica de resto expressões e frases revolucionárias de rua que lá foram utilizadas, achando que as coisas se repetem, e felizmente por cá não se repetem, não. O ponto não é esse. A austeridade não funciona, obviamente que a austeridade causa dificuldades a qualquer país que a tem de suportar. A questão é se um país pode gastar aquilo que não tem, achando que um dia a fatura não vai ser apresentada e que a conta não terá que ser suportada, obviamente, por aqueles que, sendo os cidadãos, através dos seus impostos, das suas contribuições, são chamados a esse esforço. Vamos cá ver uma coisa. A Grécia, para que se fale dessa austeridade, teve em 2012 um perdão de dívida de 105 mil milhões de euros. 105 mil milhões de euros é mais do que a totalidade da ajuda externa que foi concedida a Portugal. Usam num argumento que é mais ou menos, enfim, um bocadinho, eu diria, tenta explorar a ingenuidade de terceiros, que do empréstimo subsequente só 10% foi aplicado no país e o resto foi para os bancos. Só se esquecem de dizer que os 105 mil milhões de euros que a Grécia não teve de pagar em 2012 foi dinheiro que ficou libertado para ser utilizado na sua economia e não tinha que ser utilizado propriamente nos bancos. Acresce que, jogado este referendo por Alexis Tsipras, vencendo o não, que traiu de resto quando assina este acordo, não é? Porque faz um referendo para basicamente aceitar um sim pior do que aquilo que o levou ao acordo, sendo que o que o levou ao acordo foi uma proposta que nem sequer era definitiva. Mas facto é que, contados os votos e vencido o não, Alexis Tsipras o que é que se propunha já, que é uma coisa extraordinária, mais 30% de perdão de dívida e 20 anos de carência no pagamento do remanescente, o que é verdadeiramente extraordinário. Portanto, metade de perdão de dívida em 2012, agora mais 30%. Eu gostava de ter um banco assim, francamente, que me emprestasse dinheiro e que, passado 3 anos, como acontece agora, eu pudesse reclamar 50% de perdão de dívida e depois mais 30% de perdão de dívida. Acontece que, neste caso, esse referendo foi um referendo em que os gregos votaram.
e que foi entendido pela esquerda portuguesa e muita esquerda europeia como sendo um referendo da Europa. E não foi. Os gregos votaram e basicamente disseram o quê? Nós queremos mais perdão de dívida, os tais 30%, queremos mais dinheiro, precisamos dele, mas não queremos austeridade, não queremos sacrifícios, não queremos aquilo que foi exigido aos outros países que foram submetidos a processos de ajustamento. Ora, isso é que não pode ser. Porque nesse referendo em que votaram os gregos, não votou o resto da Europa. E não votou, desde logo, cada um dos cidadãos dos países da zona euro e, dentro dos países da zona euro, aqueles que foram submetidos a estes programas de ajustamento. Ninguém perguntou aos portugueses que há 4 anos vivem sacrifícios todos os dias e que ajudaram a conseguir em Portugal o que a Grécia nunca foi capaz, sendo que Portugal não teve um tostão de perdão da sua dívida. Percebe? Mas nunca ninguém perguntou a estes portugueses, designadamente Portugal, mas eu diria da Espanha, da Irlanda, dos outros países, se estão dispostos a entregar o dinheiro das suas poupanças, das suas contribuições e dos seus impostos a um país governado por um Syriza que se comporta assim. Sendo que, deixe-me só dizer, este aspecto que também não é irrelevante, Portugal tem sido muito solidário com a Grécia. Neste momento, Portugal tem uma exposição à dívida grega de 4,6 mil milhões de euros. Dinheiro que a esquerda diz perdoou-se. Perdoou-se, porque Portugal está bem. Pelos vistos cá, não há falta de liquidez. Os 4,6 mil milhões de euros cá não fariam falta nenhuma. Só que as coisas não funcionam assim. E quem hoje, ou quem não fosse este acordo, o tal que é austeritário, numa palavra que, enfim, que o dicionário admite só pelas circunstâncias, mas quem vê neste acordo essa austeridade, no caso português, querendo ser solidários os portugueses, vê também, ao menos, uma possibilidade de cumprimento que seria impossível se esse acordo não tivesse acontecido, com os tais 30% de perdão de dívida e com um período de carência de 20 anos, sendo que em 2012 houve um período de carência de 10 anos em relação aos juros. E eu depois, enfim, isto dava-nos para muitos debates, mas se quisermos comparar a austeridade, não a podemos avaliar de forma geral e abstrata, no sentido de que, ou melhor ainda, que na relação de causa e efeito tudo se passa da mesma forma. Veja-se Portugal e veja-se a Grécia. Veja-se onde Portugal estava em 2011, a par da Grécia, e onde Portugal está hoje. Veja-se o que seria Portugal se o governo tivesse feito o que toda a esquerda pedia, que era mais tempo e mais dinheiro. Estávamos com a Grécia. Porventura a discutir qualquer anglicismo. Discutamos. À lei do Grexit, em relação a Portugal, então, outra coisa qualquer, não é? Discutamos então Portugal. O Nuno Melo disse uma coisa muito importante, e é verdade, que é que Portugal não teve um tostão de perdão de dívida. Isso é muito importante. Uma das razões por que não teve é porque nunca teve um governo disposto a lutar por esse tostão de perdão de dívida. E sabemos todos, sabe o FMI que o declarou há pouco tempo, sabem tantos prémios Nobel da Economia, sabe toda a gente que tenha estudado um mínimo de história da economia, que os perdões de dívida e que as reestruturações de dívida são essenciais para se sair de crises deste género. É isso que precisa a Grécia, é isso que precisa Portugal também. E é por isso que é preciso, na Europa, governo a governo, aproveitando todas as eleições nos Estados membros da zona euro que aí se seguem, mudar de governos, que são aliados fiéis das políticas alemãs, que aí, de facto, não pretendem nenhuma espécie de reestruturação da dívida, uma vez que os credores são eles, e passem a ser aliados dos seus próprios povos e dos outros povos que estejam em circunstâncias semelhantes à de Portugal. O governo português... Perdoa-se as dívidas de toda a gente, aumenta-se, prolonga-se os prazos de pagamento... Uma reestruturação multilateral das dívidas, que é aquilo de que estamos a falar e que é aquilo que é aconselhável a uma situação... Teve uma reestruturação de metade da dívida, 105 mil milhões de euros. É mais do que tudo o Portugal subiu, e não interrompe mais, desculpa. O Nuno Melo não foi reestruturada a dívida grega, não quer interromper, mas interrompe. E, portanto, eu creio que no interesse... Está bem, mas pode certamente acabar de ouvir o resto da intervenção, porque não precisa de ficar nervoso em relação ao que aí se segue. Uma reestruturação multilateral da dívida é aquilo que é aconselhável, dizem todas as instituições internacionais, sabe a própria Comissão Europeia, no caso de uma União Económica e Monetária, que se viu perante uma crise financeira global, a maior desde os anos 30, e que precisa de pôr a casa em ordem e de cumprir com os seus próprios critérios, com os critérios do Tratado de Maastricht. Essa reestruturação multilateral da dívida interessa a Portugal. Nós somos um dos principais beneficiários dela. Evidentemente que, sendo ela multilateral, nós perdoaremos também dívida e ela nos será perdoada a nós. É isso que há a fazer e é isso que há a fazer aproveitando o novo quadro que se começa a desenhar de alianças dentro da Europa, porque nós não podemos ficar só na análise do passado, temos que pensar nos próximos meses, nas escolhas que se apresentam perante Portugal e nos próximos anos nas escolhas que se apresentam perante nós, europeus, ao ver que acordos deste género são insustentáveis e ao ver que uma zona euro como esta, gerida desta forma, é certamente insustentável, Portugal tem que escolher muito claramente de que lado deve estar. Deve estar do lado do governo alemão, não deve fazer aquilo que um jornalista, aliás, moderado, é
um movimento muito grande de europeus já hoje, maioritário em muitos países da Europa, de muitos partidos políticos de esquerda, de centro e até de direita, da direita que ainda se lembra das suas raízes democrata-cristãs e que ainda se lembra das suas raízes enquanto uma direita que ajudou a fazer uma Europa de coesão, a direita que não se esqueceu dessa mensagem, certamente, muita gente, basta ler toda a imprensa internacional, está a favor da reestruturação. Na imprensa nacional, basta lembrar o que um jornalista, aliás, moderado, normalmente moderado nas suas expressões e muito rigoroso, Pedro Santos Guerreiro, chamava ao governo português ainda há pouco tempo animal de estimação do governo alemão e das posições do Sr. Posso agora dizer uma coisa? Vamos cá ver, Rui Tavares. Que me conste, Sigmar Gabriel é socialista, Martin Schulz é socialista, o Ministro das Finanças irlandês é socialista. Em Malta governam socialistas. Todos, a par de outros, contrariando Alexis Tsipras, neste processo, no referendo e na tentativa da não reedição do acordo e na tentativa de obter mais perdão de dívida e tudo aquilo que o Rui Tavares aqui defendeu. Portanto, não me venha com a direita, pense na esquerda, porque no caso da direita, sabe, a maior parte dos países da Europa, por acaso, são governados por governos de centro-direita. Em alguns casos, por governos socialistas. Em alguns casos, por governos socialistas. E todos, discordando e estando do outro lado da Alexis Tsipras neste processo. Portanto, quando quer falar de isolamento, pense na Grécia, não pense nos outros. A começar. E se quiser ver diferenças, pode ver diferenças na Grécia entre hoje e há 6 meses atrás, e pode ver diferenças na Grécia pode ver diferença entre a Grécia e Portugal. Porque, olha, há 6 meses atrás, a Grécia tinha, em dezembro, previsões de crescimento de 2,5%. Veja como está a Grécia agora. A Grécia, há 6 meses atrás, tinha um excedente primário. Neste momento, falta saber se o déficit está em 7 ou em 8%. Excedente primário, há 6 meses atrás. Há 6 meses atrás, o desemprego no segundo semestre de 2014 desceu. E desceu substancialmente na Grécia. Neste momento disparou como sabe. Há 6 meses atrás, os bancos funcionavam na Grécia. Neste momento tem pessoas à porta de bancos que não abrem e têm controle de capitais. E de resto, é extraordinário perceber-se que o melhor que o Alexis Tsipras conseguiu e o Syriza foi uma saída de cerca de 40 mil milhões de euros, que não foram 48 mil milhões de euros dos ricos ou dos muito ricos da Grécia, porque esses já o tinham tirado há muito tempo. Estamos a falar da classe média, que em cima desta loucura não queria ver propriamente as suas poupanças transformadas, porventura, em dracmas, não é? E, portanto, na sustentabilidade daquilo que são as suas poupanças, decidiram retirar esse dinheiro. Mas o Alexis Tsipras que agora aceita tributar salários de 800 euros, note bem. Mas fez o referendo e venceu o não. Só para lhe dar algumas notas de como a Grécia estava. E há 6 meses atrás a Grécia negociava um programa cautelar e hoje tem um programa de austeridade pior do que todos os outros. E se quiser comparar a diferença entre o que a Grécia hoje tem e Portugal conseguiu, porque houve um trajeto nesses 4 anos, só para lhe dar também alguns exemplos, olha, a Grécia vai aumentar a sobretaxa de IRS, que já tinha alta, e que a Alexis Tsipras não queria. Portugal, como sabe, está a reduzi-la e está a reduzi-la gradualmente, coisa que nunca a esquerda acreditou e diria impossível há muito pouco tempo atrás. A Grécia vai aumentar o IRC. Portugal, como sabe, diminuiu o IRC para o investimento. A Grécia está, neste momento, a efetuar os tais cortes em salários de 800 euros e menos. Em Portugal está, neste momento, a repor os cortes que foram feitos na base de 20%, até à reposição total. Na Grécia estão neste momento a fazer a reavaliação da propriedade que o Alexis Tsipras disse nunca faria. Na Grécia vão ser obrigados a privatizar todos os fundos com participação do Estado. Na Grécia vão ter que fazer tudo aquilo que qualquer marxista, mesmo marxista libertário, como se definia o senhor Varoufakis, que por acaso agora já não governa, mas enfim, foi uma pedra de toque deste governo, mas até o senhor Varoufakis coraria de vergonha. E seguramente que é exatamente o contrário de tudo aquilo. Veja bem, neste momento, o Syriza encarna na Grécia rigorosamente aquilo que contestou e justificou fosse poder. O Syriza consegue, depois de... Sabe qual é o grande problema? É que não se governa um país a fazer proclamações revolucionárias na rua. Há muito tempo, essas coisas são muito bonitas, a praça estava cheia, grandes abraços, bandeiras no ar, maravilhoso. Só que governar um país é diferente. Dá muito trabalho. E quando se tem muitos problemas estruturais, como a Grécia tem, piora tudo. E o problema é que, em cima dessas proclamações,
Alexis Tsipras e o Syriza venceram as eleições. Nunca mais pararam, acharam é que estavam em campanha desde janeiro até junho. E não, isso é muito bonito, justifica muitas primeiras páginas de jornais, belas aberturas de noticiários, leva a Europa inteira a falar durante 6 meses. Pior é a situação de um povo inteiro, que, como se viu, e eu comecei nesta intervenção, no Syriza justificou que se desfizesse uma utopia, mas piorasse drasticamente as condições do país. E, portanto, valeu a pena? Claro que não valeu a pena. E veja em Portugal uma enorme diferença que, infelizmente, até nisso alguma esquerda quer fazer destruir. Quando quer trazer a Grécia para Portugal, quer comparar Portugal à Grécia. Sendo que, se quiser comparar, só poderá ser pelos bons motivos que encontra em Portugal e, infelizmente, não vê na Grécia. Mas devo dizer que ainda bem que a Grécia se mantém na zona euro. Porque a Grécia faz falta à zona euro, ainda bem que a Grécia se mantém na União Europeia. Agora, eu não confundo, a Grécia e os gregos com o Syriza. E o Syriza está a fazer muito mal a este país fundamental, fundador, de resto, de muitas das democracias. Mas o Rui acredita que se houver uma substituição de governos na Europa para governos que pensem mais à esquerda, é possível que países como a Grécia não sejam sujeitos às condições que qualquer credor Esse é o caminho. Esse é o único caminho numa União que está, neste momento, a ser governada por governos nacionais. As instituições comunitárias não funcionam. A Alemanha tentou sempre fazer os tratados que contam para a situação que estamos a viver, como o Tratado Orçamental, fora dos tratados da União Europeia. Portanto, o Parlamento Europeu nem sequer aprovou o Tratado Orçamental. O Eurogrupo, descobrimos a semana passada, que foi sempre um grupo informal, apesar de governar a vida de 350 milhões de europeus, e, portanto, a maneira de mudar esta Europa é mudá-la governo a governo, Estado-membro a Estado-membro. E a prova disso está no investimento, precisamente, que foi feito nos últimos meses para o tal excedente primário, e que toda a gente dizia que a Grécia o deveria usar para estimular a economia, para recusar... Nós temos um problema na Grécia, não na Europa. Não, nós temos um problema na União Europeia. Nós temos um problema na União Europeia quando, na União Europeia, nós temos governos que, em cima da austeridade, o que querem é aplicar mais pacotes de austeridade. Nós temos um problema na União Europeia quando até o FMI diz que é preciso reestruturar dívida e há governos que dizem, mentindo aliás, que só se pode reestruturar a dívida saindo temporariamente do euro, coisa que não existe, ou então saindo até da União Europeia, quando há possibilidades de reestruturação da dívida. Nós temos um problema, acima de tudo, na União Europeia, quando não se faz aquilo de que estas economias precisam, aquilo que historicamente sempre resolveu este tipo de crises, que é um plano de investimento, emprego, de recuperação e relançamento das economias. Mas a Grécia está, o problema na Grécia... A Grécia está com um programa de ajustamento, com programas de ajustamento e com o apoio europeu há 5 anos e não alterou nada na estrutura dos problemas. É verdade. E quais foram os governos durante esses 5 anos? Foram governos PASOK, foram governos Nova Democracia, da família política do Nuno Melo. Os governos que a direita europeia se queixa que não fizeram nenhum tipo de reformas, não foram os governos do Syriza. O Syriza está há 6 meses no governo, sob uma pressão permanente, em negociação permanente e, portanto, evidentemente, sem nenhuma margem de manobra para fazer reformas. O mesmo não se passou com o governo do Sr. Samaras, que não fez nenhumas reformas. Fazer também. Não é verdade. Não é verdade. Desde o início, tanto o primeiro-ministro Tsipras como o ex-ministro das Finanças Varoufakis sempre disseram que a Grécia precisa de verdadeiras reformas. O que não precisa é de se deformar e de entrar numa espécie de corrida para o fundo em termos de austeridade e, portanto, de agravar a crise humanitária que já tem. Mas a Grécia precisa de fazer pagar impostos quem fugiu aos impostos durante estes anos todos. Alguns deles estão na famosa lista Lagarde e incluem ministros, precisamente, de um governo Nova Democracia. A Grécia precisa, evidentemente, de reformas que lhe permitam crescer e que permitam fazer respirar aquela economia, porque só quem cresce paga as suas dívidas. Agora, a Grécia foi, desde o momento em que teve um governo anti-austeritário, escolhida como cobaia para um fogo de barragem permanente, para tentar provar na União Europeia que governos anti-austeritários não são possíveis. E há elementos muito curiosos que faltam na história que conta a direita, eu não diria a direita europeia, neste momento é a direita pró-germânica, a direita próxima do governo alemão, é só essa direita. Desde logo, quando faz uma listagem de governos, esquece do governo francês, um dos governos mais importantes
da União Europeia. Esquece do governo italiano, que disse já basta o que basta. Esquece também do seu próprio governo, que essa é a coisa mais extraordinária. Esquece de um governo que disse que nesta altura do campeonato nós estaríamos com 115% de dívida em relação ao PIB e não 130% de dívida em relação ao PIB. Esquece do seu próprio país. Esquece do país do qual tiveram que emigrar pessoas, centenas de milhares de pessoas, no qual o desemprego é galopante, no qual hoje em dia estamos a atingir... Que Portugal o desemprego é galopante? O desemprego foi galopante durante grande parte do ano. O desemprego está a descer sustentadamente há mais de 2 anos, Rui Tavares. Não faça confusões. Mas está a subir, na Grécia não faça confusões. Mas está a subir o incumprimento, estão a subir todas as consequências da crise social que este governo aceitou e aceitou totalmente, querendo ir até para lá da Troika, trazer para o nosso país. Rui Tavares, a Itália e a França, os governos de Itália e da França estiveram com o Syriza neste processo social pela negociação do programa. Não estiveram com o Syriza há uma semana atrás, quando o não venceu na campanha que o Alexis Tsipras fez. Não faça confusões. Sendo que agora esteve o governo francês e o governo italiano, como tiveram os outros governos todos, espera-se, se os parlamentos que tiverem que deliberar não vierem aí trazer alguma surpresa. Mas espera-se que possam todos estar com a Grécia. Senão o Rui Tavares vai ver que a solução que o Rui Tavares quereria fará tudo pior na Grécia. E o Rui Tavares é tão deciprista, mais deciprista que o próprio Alexis Tsipras, que na sexta-feira passada, quando foi perguntado, não passou muito na comunicação social, porque no meio de tanta informação também será difícil, mas por acaso reparei, quando se lhe pergunta sobre erros, Alexis Tsipras responde: nos últimos 6 meses cometemos muitos erros. Só o Rui Tavares é que acha que não cometeram. Ouça, se tiver... Veja bem, é que a memória histórica normalmente é curta, mas neste caso não pode ser histórica, porque é muito curta, mas sendo tão curta também não permitiria o esquecimento. Se tentar perceber tudo o que sucedeu, só desde a campanha até hoje, pergunta-se como é possível que o Syriza esteja no governo a aplicar este programa. É tão simples quanto isto. Ouça, semana a semana, já não lhe peço dia a dia o que foi dito em campanha, no dia da vitória eleitoral e até ao dia do referendo. Recorda-se do que foi dito quando não venceu? A chantagem acabou, a Grécia não cedeu. E 3 dias depois assina um documento pior do que aquele que personificava essa chantagem e tudo aquilo... Rui Tavares, vamos cá ver. Note bem, as pessoas hoje, legitimamente na Grécia, podem-se perguntar para o que é que isto serviu. Porque se a Grécia, 6 meses depois, está obviamente pior do que estava em dezembro, e se o governo que fez as tais proclamações de rua do sol que voltou à Grécia, afinal, tem para muitos anos tempestades, o que num país solarengo, digamos, que não é muito conveniente, isto no mínimo daria que pensar. Mas não. E quer dizer, eu sou o Rui Tavares que se ponha na posição inversa. Então, mas, Nuno, deixa-me só acrescentar um outro aspecto a esse raciocínio, lembrando-nos nós que caiu um governo na Grécia porque se lembrou da ideia de convocar um referendo. E caiu por pressão europeia. Voltando àquela ideia inicial do Rui Tavares, de que a Europa tenta humilhar a Grécia nesta altura, juntando estes 2 aspectos, o que aconteceu depois deste referendo e o que aconteceu na Grécia por alguém ter querido um referendo, nós podemos concluir o quê? Mas uma coisa, francamente, a Grécia não é um caso isolado e, portanto, o tratamento que tenha numa Europa que é feita de solidariedade e de coesão, o tratamento tem que ser, no mínimo, equivalente em relação àqueles que estão nas mesmas circunstâncias. A Grécia foi submetida a programas difíceis de ajustamento, tal qual foram Portugal, a Irlanda, a Espanha vive dificuldades. Mas a Europa e, portanto, sempre fechou os olhos às contas que a Grécia fazia de conta que apresentava. Muitas, mas eu já nem quero ir a esse passado tão passado. Mas não é, já nem quero mas ir a esse passado tão passado irrelevante. porque o Rui Tavares, enfim, porque eu já nem quero, obviamente que eu na Grécia encontrava, ouça, pode dar o exemplo dos 50 motoristas para um carro oficial, dos 40 jardineiros para 4 árvores à porta de um hospital, os subsídios pagos a filhas de militares por serem até aos 28 anos ou até casarem, os subsídios pagos a ferroviários para lavar as mãos ou os subsídios pagos a trabalhadores para transportarem envelopes, para carregarem envelopes. Pode dar muitos exemplos absurdos, mas, verdade seja dita, independentemente de erros passados, até numa base oligárquica que o Rui Tavares aqui quis invocar, os partidos são feitos por pessoas e facto é que
Nuno Melo, desde 2012, essa base oligárquica. O que lhe digo é o seguinte, é evidente... Sabe sobre que os governos, esses exemplos que deu, sim, uns exagerados, os outros reais, se verificaram. Os exemplos são que são. Mas sabe sobre que governo as contas foram falsificadas. Eu vou chegar lá. Não foi sobre um governo Syriza. Foi sobre um governo Nova Democracia, da sua família política. O que lhe digo é o seguinte, pode encontrar muitos pecados na Nova Democracia, pode encontrar muitos pecados no PASOK, o que eu estranho é que não veja nenhum no Syriza. Percebe? Sendo que, e eu não vou fazer uma coisa à socialista, quer dizer, já foram julgados nas urnas, não. Muito do que a Grécia hoje paga a penar pelo que muitos desses governos fizeram. Agora, eu vejo em alguns desses governantes, designadamente a partir de 2011, um esforço para tentar repor alguma sanidade na realidade económica e financeira da Grécia. Sanidade que foi abruptamente interrompida quando, em janeiro de 2015, basicamente, o Sr. Alexis Tsipras e o Syriza decidiram rasgar tudo aquilo que eram pactos do Estado para dizer a Troika acabou. Não acabou coisa nenhuma. Hoje estará mais Troika na Grécia do que estava em janeiro, Rui Tavares. E facto é também que, aqui chegados, é bom tentar perceber se este Syriza tem alguma capacidade para, basicamente, honrar um compromisso em que não acredita e com que não concorda. E em relação a Portugal, a diferença é tão grande que eu hoje dou graças todos os dias pelas vezes em que esses apelos, que à esquerda são legítimos, mas se percebe também no posto da oposição, eram feitos para que Portugal pedisse cortes e perdões de dívida, tivesse mais tempo, tivesse mais dinheiro. Ou seja, já reparou que na mesma semana em que o Syriza, deixa-me só dizer, já reparou que na mesma semana em que o Syriza incumpre com o FMI, ou na mesma semana ou no mesmo mês, Portugal antecipou o pagamento da sua dívida ao FMI? Não percebe nisso uma enorme diferença num país que em 2011 não se financiava nos mercados, não tinha um cêntimo de crédito e que agora se financia, em alguns casos, com as mais baixas taxas de juros da zona euro? Se isto não faz perceber o óbvio, eu francamente não sei o que mais é que é possível. Sendo que as nossas dificuldades são muitas e estão longe de ter acabado. Eu percebo muito bem qual é que é o problema do Nuno Melo. O problema do Nuno Melo, aliás, o problema desta direita europeia e daquilo que ocorreu nos últimos meses, está numa pergunta que o Nuno Melo fez e que não era uma pergunta, era um desejo, era como é que o Syriza pode governar? Na verdade, o que o governo da Alemanha e os seus seguidores mais fiéis, entre os quais, infelizmente, se conta Portugal, querem é simplesmente que nenhum governo anti-austeritário governe na Europa. Não querem que ele se aguente, não querem que ele esteja no poder mais do que 6 meses. Asfixiar-lhe-ão os bancos, pressionarão... Não, com o dinheiro... Desculpe, o Nuno Melo não sabe sequer o que acabou de dizer há 2 frases atrás. Um excedente primário da Grécia. Ou seja, com dinheiro da Grécia. Em dezembro. Não com dinheiro dos outros. Claro, mas o excedente primário que 6 meses de recusa Não, 6 meses de pressão permanente sobre os bancos e depois com um fechar de torneira por parte do Banco Central Europeu e com uma situação de incerteza permanente, de recusa se querem admitir que o povo grego... Mas os unilateralmente condições aos credores? Por favor. O Nuno Melo falou durante muito tempo, disse muitas coisas e eu ouvi-o durante bastante tempo, portanto agora permitir-me-á que responda. O problema, então, da direita europeia é salvaguardar as reputações e os lugares e os governos em Portugal e em Espanha. Porque faz toda a diferença ter um governo isolado contra 18 ou ter, apesar de tudo, 2 governos que neste momento se puseram, como o da Itália e o da França, ao lado da Grécia, e ter 4 governos, 5 governos. E essa é a escolha que se está a aproximar em Portugal. A escolha que se está a aproximar em Portugal é muito simples. É escolher se Portugal, no Conselho Europeu, na altura das decisões, vai estar com a atitude construtiva, com a atitude de fazer progresso europeu, que é a atitude, neste momento, da França e da Itália, se vai estar do lado dos interesses do seu próprio povo, que são de reestruturação da dívida, que são de possibilidade de deixar a nossa economia crescer, de relançar o projeto europeu, mas um projeto europeu que seja de democracia e de desenvolvimento, não um projeto que varra as eleições, os referendos, os pronunciamentos, as opiniões públicas, o sentir, o desejar de tantos europeus, ou se quer continuar a estar do lado de quem implementa políticas de austeridade atrás de políticas de austeridade cada vez
mais cruéis, cada vez mais duras, cada vez mais humilhantes, porque era isso que se pretendia nesta fase final. O governo grego fez uma escolha muitíssimo difícil e o governo grego sobreviveu. Mas fez um referendo para quê? O governo grego... Fez um referendo para quê? O governo grego para que é que serviu este referendo? Este referendo serviu para demonstrar da parte da Grécia coesão da opinião pública em relação ao seu próprio governo, e é um referendo que foi levado à mesa das negociações. Mas a seguir aceitam um acordo muito mais duro do que aquele que, em hipótese, os gregos avaliaram naquele referendo. O acordo que estava a ser referendado há uma semana era um acordo para 6 meses, de 8 mil milhões de austeridade para 6 meses. Este é um acordo mais prolongado, ou seja, de uma austeridade mais prolongada e que, portanto, durante 3 anos, não, ou seja, distribuída no tempo de uma forma menos... Pode querer agora pintar de amarelo o que é, dizer que ali esta cor que está atrás de nós é amarela, mas não é. É verde, aquilo é verde. Não é? Pois, mas os espectadores não estão... Os espectadores por acaso isto passa lá nas estão a ver. Por acaso ali estão a ver azul, olha, coisa extraordinária. Mas pronto. Mas essas ilusões que são possíveis no ecrã, aqui o governo grego foi colocado perante uma escolha terrível. Era a escolha da saída do euro, ou seja, de não só os bancos fechados, como de o país a não poder importar daqui a muito pouco tempo, e uma escolha terrível, mas que lhe permite a ele continuar a lutar e reiniciar uma nova batalha, onde eu espero que haja aliados na Europa e que um deles seja o novo governo português. Quem precisa de dinheiro de terceiros não impõe, sendo devedor, unilateralmente condições aos credores. Questão primeira. E eu acredito principalmente que ser incumpridor não pode compensar. E o que seria muito injusto era perceber que Portugal em 4 anos cumpriu, honrou, pagou, esforçou-se, foi exigente e exigiu. E a Grécia, que não fez nada disto, que teve um perdão de metade da dívida superior a toda a ajuda externa a Portugal, tivesse agora mais um perdão e aquilo que o Sr. Alexis Tribas pedia, não seria... Tenho direito à réplica uma vez que o Nuno Melo... Rui Tavares, eu não tenho mais tempo, não tenho mesmo. É muito rápido. É dizer, há pouco o Nuno Melo falou de introduzir racionalidade. Racionalidade, aparentemente, é uma economia que foi cortada em 1/4. É 60% de um país no limiar da pobreza ou abaixo dele. Eu vou ter que cortar Isso é a racionalidade. Esgotámos o tempo. Agradeço muito aos dois que tenham estado aqui esta noite.